Olá galera, vamos para mais uma semana de aula, né? E essa semana a gente vai falar um pouco sobre o conflito, né? O conflito árabe-israelense, um conflito que dura muitas gerações. A gente vai falar um pouco sobre esse processo histórico, religioso, né? E claro, é considerado por alguns até jihad, uma guerra santa. A gente vai falar um pouco sobre esse processo que muitas vezes não está ligado só à concepção de guerra religiosa, mas também tem os conflitos políticos, econômicos também no meio. A gente vai linkar. Até hoje esse conflito não acabou, né, e só tem piorado nessas regiões. Vamos falar um pouco sobre isso então, né? Então aqui o conflito árabe-israelense é um longo conflito na região do Oriente Médio que ocorre desde o final do século XIX, ou seja, no final do século XIX para cá só tem ampliado, né? Então é a região da Palestina, onde judeus, né, e árabes, que são região árabe, né, judeus e palestinos tentam dominar esse território já. Esse conflito resultou no início ao menos mais de 5 grandes guerras, ou 5 grandes conflitos aí. Um número significativo de pessoas, de conflitos armados, muita gente morreu, vários levantes populares então nessa região, nesse conflito, que a gente vai ver um pouco aqui. Vamos começar então com a base lá do passado, vamos pensar um pouco na base histórica, né? Então, o Pentateuco, né, o livro que os judeus usam, né, o Torá, tem uma história então de Abraão. Deus tira Abraão então ali da região dele, perto da parentela, e envia ele então com a sua esposa, e ele acaba se fortalecendo ali como um povo, né, como um pai de um povo ali, um patriarca de um povo. E ele não podia ter filhos. E aí então a esposa dele, Sara, né, porque era Sara e depois se transformou, Deus mudou o nome para Sara, e ele era Abrão e Deus mudou o nome para Abraão, segundo as referências históricas, teológicas aí, históricas religiosas. E aí então não podia ter filhos, demoraram muito para ter filhos. Após os 90 anos, a Sara começou a ficar preocupada e resolve então ter uma ideia. Ela não aguentou esperar ali as promessas de Deus, então ela resolve chamar Agar, que era uma serva dela, que era de outro povo, mas era serva dela, e fala: olha, Abraão, deita com Agar e ela vai ter um filho e pronto, vai ver o que Deus está falando, que vai te dar uma geração de filhos, talvez venha por aí e não vai ser de mim. Abraão com muita resistência, mas acaba aceitando, então acaba se deitando com Agar, e Agar tem um filho. Esse filho vai se chamar então Ismael, ok? Só que é o seguinte, como ela não soube esperar, vai acabar então agora ela ficando grávida e nasce então Isaac. E aí o grande problema, agora ela não quer mais Ismael, e acaba expulsando Agar e Ismael da região, né? E acabou então ficando ali com Isaac. E esse menino cresceu, acabou substituindo o pai Abraão e etc. Mas o que se deu lá com Agar e com o povo de Ismael, né? Acabou fortalecendo e criando um povo também. 500 depois de Cristo, aí 500 a 603 mais ou menos, o Maomé, ele acaba tendo, a gente já viu isso nas aulas do primeiro ano. Maomé então acaba vendo que o povo onde ele vivia na região árabe de Meca era idólatra, acreditava em vários deuses e era idólatras. Ele acaba tendo uma visão lá do anjo Gabriel e fala: olha, escreve tudo. Ele acaba escrevendo uma religião, só estou encurtando aqui por causa do tempo. E aí então vocês já viram isso, então ele acaba descendo e cria a religião do islamismo, acreditando apenas um Deus, e havia um Deus que era Alá, e ele como único profeta. E nesses escritos agora, que nasce agora o Corão, que é como se fosse a base lá do Pentateuco, né? Mas ele vai transformar e vai mudar tudo. Uma dessas mudanças é que aquela região, que era a terra prometida, que Deus prometeu para Abraão, né, e seus filhos, então para o seu primogênito, era a terra de Ismael. Ismael era o primogênito. Então para os muçulmanos, para o islamismo, até os dias atuais, toda a terra, a terra árabe, naquela região da Palestina, pertence à descendência de Ismael, que são eles. Para os judeus, não é. É descendência de Isaac. Isaac é o primogênito. E agora, quem é o primogênito? Ismael nasceu primeiro, mas ele não era um filho ali do grupo, né, de Abraão e de Sara. Ele era de outro povo. Então eles não consideram puro. Então não era o filho primogênito. O filho primogênito do grupo deles, da tribo de Abraão, como patriarca, era Isaac. E até hoje esse conflito ainda se fala, e ainda é um questionamento que não consegue se resolver. Para uns, o filho, então, toda essa terra é descendência então de Isaac,
e para os palestinos toda essa terra é descendência de Ismael e pertence a eles, né? E aí também, claro, que tem outras coisas nesse jogo, né? Vamos pensar aí, olha esse mapa que eu coloquei para vocês, outros motivos aí, que se a cultura que vai se desenvolvendo também nesse processo. O imperialismo econômico, né? Então vamos pensar aí, olha só onde está localizada a região árabe, né? Então, a Palestina, a região árabe, está no ponto estratégico de comércio entre África, Ásia e Europa, né? Tudo que passa de comércio passa por essa região. E ainda é bom lembrar que é uma região com muito petróleo. E esse muito petróleo também está todo mundo de olho. Então nós temos umas questões também, por isso vocês vão ver aí durante a aula, que vocês vão ver que vão ter um apoio da Inglaterra e depois, até hoje, fortemente dos Estados Unidos, né, a parte de Israel. Então, vai ter diversos conflitos, a gente precisa entender também essas questões aí que envolve política e envolve economia, principalmente por essa região ser um ponto estratégico, né, petrolífero, né, então há uma riqueza gigantesca aí de petróleo de todo o planeta, e aí todo o fator político, porque agora essas nações vão se envolver e tentar fazer alianças, né? E Israel acabou fazendo aliança, claro, no início com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos, que acaba sendo inimigo de muitos aí árabes, né? Árabes muçulmanos. Bom, histórico e o conflito histórico aí do árabe-israelense. Os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos, né? Então vamos historicizar aqui um pouquinho, né? Foram expulsos dessa região, a gente vai chamar isso de diáspora, né? Foi um êxodo, foi uma diáspora. Muitos judeus se espalharam pelo mundo nesse período do Império Romano. Os romanos acabaram dominando, deu o nome dessa terra de Palestina. Alguns judeus permaneceram na região, outros retornaram só no século XIX, principalmente no XX, né? No século VII, aí, a Palestina foi invadida pelos árabes muçulmanos e dominada também pelos árabes muçulmanos. Então, olha só o domínio que tem. Essa terra é tomada pelos romanos, os romanos expulsam parte dos judeus desse local, acaba fortalecendo, chama de Palestina, e depois, no século VII, já com a formação do Império Muçulmano, por Maomé, acaba invadindo, dominando, que aí vocês já viram comigo que são o período das cruzadas e tal, eles vão dominar essa região e vão fixar nesse lugar, claro, com aquela ideia, essa terra pertence a Ismael e não Isaac, né? Esses conflitos, então, eu coloquei aqui um pouco da diáspora, né, da saída dos judeus pelo mundo. Após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou ali sob o domínio, então, dos ingleses. E os ingleses vão fazer uma parceria bem forte aí com o Israel, né, com o povo judeu, né? Os britânicos permitiram que os judeus comprassem as terras da Palestina e essa maciça migração recebeu o nome de sionismo, ou seja, agora começa a voltar após a Primeira Guerra Mundial muitos judeus para a região, fazendo referência à colina, né, o Monte Sião, ou Monte Sião em Jerusalém, né? Então o sionismo vai se fortalecer aí pós Primeira Guerra Mundial no século XX e vai ter um êxodo aí muito grande, uma volta muito grande dos judeus para esse lugar, né, para essa região da Palestina. Isso só fortalece mais conflitos ainda nessa região, né? No entanto, as áreas de assentamento árabe-israelense, dois grupos, né, de característica étnica e também religiosa bastante distinta, né, que alguns historiadores a gente chamou por longo período de jihad, uma guerra santa, né, quase não saiu. No mesmo território não foram delimitadas, né, e os conflitos só foram sendo cada vez mais violentos com a ascensão do nazismo depois da Segunda Guerra Mundial, com o assassinato de muitos judeus, né? Aí agora vai vir a criação da ONU, e aí então aumentou o desejo de aumentar o Estado de Israel, como eu coloco aqui para vocês. Então, pós Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, com a criação internacional aí, da ONU, agora fica aquele desejo de formar o Estado de Israel, porque perderam muito do seu povo aí na Segunda Guerra Mundial com o genocídio que Hitler fez, matando uma multidão de mais de 6 milhões de judeus, né? Então, em 1947, né, se fortalece aí a recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu a divisão do território palestino entre judeus, que ocupariam 56% da terra, com seus 700 mil habitantes nesse período, e palestinos, que ocupavam o restante do território. O Estado de Israel foi proclamado no ano seguinte. Então, em 48 foi proclamado. Eu acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, foi até um voto de um brasileiro aí que deu o voto, então, para ser criado o território, a nação, então,
de Israel, né? Insatisfeitos com a liga, insatisfeitos com isso, os árabes acabam criando uma liga muito forte, muito resistente, aí começa a fazer seus protestos. A Liga Árabe então pertenceu ao Egito, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, né? Acabaram invadindo Israel em 1948, com o objetivo de reconquistar o território, iniciando uma guerra de independência. Os israelenses saíram vitoriosos e aumentaram ainda mais a sua área, agora com 75%, e a faixa de Gaza então reduz muito, aí criou então essa região da Cisjordânia, que vocês podem ver muitos jornais que vocês assistem ou leem, aí você sempre está ouvindo falar sobre a Cisjordânia nessa faixa de Gaza. Então aqui, olha só a região da Palestina com a faixa de Gaza, e depois então, depois de 48, com a expulsão novamente dessa Liga Árabe, que vai surgir alguns movimentos aí políticos também, territoriais aí, como terroristas nesse período, a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui eu coloquei para vocês 3 caras, né? A gente não vai, infelizmente, não dá para aprofundar muito por causa do tempo, mas aqui eu estou mostrando 3 caras para vocês que são bem importantes: o Yasser Arafat, o Shimon Peres e o Isaac Rabin. Esses caras aqui, ó, o Yasser Arafat é da região da Palestina, árabe muçulmana, né? Ele acaba se fortalecendo aqui, ele cria um grupo chamado Hamas. O Hamas então, Fatah, ele vai participar de um grupo Fatah, que era totalmente contra essa ocupação, esse domínio dos judeus, né, de Israel, mas ele acaba depois saindo desse grupo e fortalecendo uma ideia de paz. Então ele queria gerar uma união, que todo mundo pudesse viver nesses territórios. A gente está mostrando aqui, falando aqui que eles são territórios separados, mas tem árabes, muçulmanos e judeus morando todos muito próximos ali. A faixa de Gaza divide, mas em algumas regiões eles acabam vivendo, até algumas sinagogas e tal, eles dividem. Outras sinagogas estão na região de um, mas pertencem a outro. Então é muito forte, estar lá dentro é diferente, né? Aqui a gente está parecendo que falando aqui dá uma divisão total, mas esses caras estão se vendo o tempo todo e tendo um conflito o tempo todo. Então a Yasser Arafat tenta então levar uma ideia de paz. O Shimon Peres também, o Shimon Peres, junto com o Isaac Rabin, são 2 judeus, e esses caras, né, israelitas, eles também tentaram aí trazer a paz. E como que eles vão conseguir com isso? No período do presidente Bill Clinton, né, o presidente norte-americano, vai ajudar então nessa ligação para tentar manter a paz. Os 3, vocês estão vendo, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz na época, acabaram se fortalecendo aí, mas o Yasser Arafat acaba morrendo, o Isaac Rabin acabou sendo assassinado por um extremista israelita, né? E o Shimon Peres morreu, acho que em 2004, morreu há algum tempo aqui também, mas sozinho não conseguiu fortalecer. O Fatah acabou aparecendo, que eu errei até o nome naquela hora, o Hamas, virou Hamas, um grupo de extrema violência, né? De extrema violência, vai ser um grupo terrorista, vai surgir outros grupos terroristas nessa região. O Israel hoje não compreende essa ideia, não quer buscar essa ideia de paz, ainda tem apoio norte-americano e apoio da Europa, sempre está tendo esses conflitos, a gente sempre está vendo esse processo complicado entre eles, né? Então, após esses períodos aí, da década de 70, 80, 90, eles tiveram muitos atritos, muitas guerras, e aí novamente eu mostro o mapa de como ficou essa região da faixa de Gaza, aí, a área de extensão. Então, de 46, como era o antigo território palestino, depois em 1947, com a criação do Estado de Israel, né, depois com a invasão então da Liga Árabe, em 67, já tinha perdido as batalhas, aí diminui mais ainda o território aí, dos árabes muçulmanos, e hoje, 2011, né, de 2011 para cá, olha como está Israel muito maior, a Palestina e a faixa de Gaza, que é a região que está em vermelho aí, que ainda pertence aos árabes muçulmanos, como está. E o conflito, ele não para, né? Eles vivem no conflito, no jihad, numa guerra santa, uma guerra política territorial muito grande. Muitos países entraram nessa guerra, acabou por motivo do petróleo, por motivo de ser rota de comércio, como eu falei para vocês, né? Acabou envolvendo muitas nações do mundo todo, e aí é uma grande questão, e essa batalha, essa guerra, ela ainda continua, e ainda há muitas questões políticas, religiosas, econômicas para se decidir, e também para tentar resolver esse conflito onde já matou muita gente, entre mulheres e crianças, homens, adultos, né? Muita gente morreu nesse conflito e ainda continua sofrendo com as consequências severas desse conflito árabe-israelense.
beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Só um resuminho aí para a gente poder compreender um pouco sobre esse conflito. A gente fala mais na sala de aula. Espero que vocês tenham entendido. Aí a gente discute mais um pouco lá e tira as dúvidas pelo Teams, beleza? Bons ventos, amo vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado, galera. Valeu!